Recebemos Rui Batista, editor da agência Lusa, Raul Vaz, analista político, e Rita Tavares, jornalista do Observador. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Rita, hoje vou começar por ti. Esta declaração de André Ventura, que Luís Montenegro não quis comentar nos Estados Unidos, a dizer que até houve abertura da Ministra do Trabalho para negociar a redução da idade da reforma, mas depois que o Primeiro-Ministro veio e bloqueou isto tudo. Na realidade, era só aquilo que nos faltava perceber sobre quem é que bloqueou a negociação depois, ou antes do Chega anunciar o chumbo. Continuamos sem perceber se é verdade ou não, porque certo. André Ventura não está propriamente nos melhores dias, não tem a sua credibilidade propriamente nos melhores dias. Achas que pode ser mentira? Não é uma questão de hoje, de facto, esta de André Ventura vir falar em negociações que estão mais avançadas do que na realidade estão. Não é uma questão que tenha vindo ao de cima apenas na negociação da reforma laboral. Mas desta vez eu acho que André Ventura corrigiu já muito em cima aquilo que podia ser um problema para si, que era viabilizar uma reforma que não era popular e que começou a perceber que poderia ter ali desvantagens em estar ao lado do Governo nesta matéria, e agora está a tentar emendar ainda a mão daquilo tudo que aconteceu na sexta-feira, ali à vista de todos na Assembleia da República, com esta explicação assim posta em cima de tempo sobre a eventualidade da Ministra ter estado aberta à negociação da questão da redução do tempo da idade da reforma, mas nós aqui, é verdade que não sabemos agora se isto é ou não mesmo assim, exatamente como André Ventura diz. O Primeiro-Ministro também não esclarece, acho que falta essa parte do esclarecimento por parte do Governo. Convém que essa história seja toda contada para não ficar aqui uma dúvida, até porque... Não tinha querido responder, pode haver outro membro do Governo a responder sobre isso. Exato, a própria Ministra, por exemplo, que é quem está a ser apontada diretamente por André Ventura. Mas, sobretudo, que esta é uma questão sensível e que não está afastada, porque a reforma laboral no Congresso do PSD, a Ministra continuou a dizer que mais para a frente achava que o Luís Montenegro ia voltar a ela. E Luís Montenegro, sobre a questão das pensões e sobre a redução da idade da reforma que André Ventura colocou em cima da mesa, depois retirou e depois voltou a colocar como linha vermelha para a negociação, Luís Montenegro disse que as pensões são sagradas e que ali não se mexia. Portanto, é preciso compatibilizar estes planos todos, não é? E o Governo, acho que falta dar essa explicação por cima de André Ventura. Depois as pessoas decidirão, entre a palavra dos dois, dizer aqui uma coisa, que é, eu disse no início que a credibilidade de André Ventura não está na mão de cima, mas isso também não tem sido muito valorizado eleitoralmente. A verdade é essa. Não tem sido um ponto muito importante para o seu eleitorado. Certo. De resto, esse barómetro do NAU dá o Chega em segundo lugar e o PS em primeiro. A AD surge em último lugar. Rui, esta declaração de André Ventura vem levantar ou vem manter no ar toda esta polémica ou vem, por outro lado, esclarecer? Não. André Ventura tem um problema de credibilidade que ficou muito evidente nos últimos dias. Eu acho que deviam começar a fazer um minuto de silêncio pela verdade muitas vezes nas reuniões do Chega, porque de facto... Mas há uma coisa que eu vou dizer, até vai dar muito prazer ao meu colega de painel, o Raul. Agradeço. Se o Primeiro-Ministro parou esta negociação que a Ministra estava a fazer sobre a idade da reforma, palmas para o Primeiro-Ministro. Espetacular, excepcional, revelou que tem pose de estadista e revelou que sabe que são os interesses do país. Porque não podemos continuar mais nesta brincadeira, porque a ideia que está a passar é que o Chega salvou o país de um pacote que tinha grandes problemas para os trabalhadores. Também é verdade. Mas a contrapartida que o Chega pedia era diminuir a idade da reforma. Só isso custava 2 bi, vamos buscar o dinheiro aonde? Onde é que vamos buscar o dinheiro para isso? Portanto, se o Primeiro-Ministro fez isso e resistiu ao ímpeto e mandou sossegar a Ministra, palmas. Agora, o Primeiro-Ministro tem ali um problema no Governo. Ele é teimoso. Palma Ramalho vai continuar a negociar não quer fazer remodelação porque acha que fazer remodelação é dar sinal de que errou. Mas quanto mais tardar a fazer uma remodelação que refresque o Governo e, sobretudo, tira lá 1 ou 2 ministros que parece que vivem noutro tempo, era um
Também temos números em relação à Ministra do Trabalho e à Ministra da Saúde, que são as mais impopulares neste governo, são as que estão em último lugar, pelo menos entre o gosto dos portugueses, ou pelo menos na apreciação dos portugueses. Se calhar entre o gosto acaba por ser injusto, mas na apreciação do trabalho dos portugueses. Dizias há pouco que André Ventura já vai tarde para emendar a mão. Porquê? André Ventura anda atrás de prejuízo há muito tempo e é evidente que aquilo que aconteceu na sexta-feira no Parlamento é uma vergonha. É uma coisa indigna de um sítio onde se está a tratar dos pormenores dos portugueses e dos problemas dos portugueses. E, portanto, agora dizer, aliás, André Ventura começa com esta frase que é típica. Eu não vou cometer nenhuma inconfidencialidade. Quem faz isto é porque já está a cometer uma inconfidencialidade. É evidente que eu admito, e acho que o Governo, sobretudo o Gabinete da Ministra do Trabalho, poderia já ter desmentido esta questão. Provavelmente querem deixar André Ventura a falar sozinho, o que eu também compreendo depois daquilo que aconteceu na sexta-feira. É preciso ter muito cuidado, aliás, em relação à prestação social única, que hoje se foi notícia que há uma aproximação, há uma aproximação entre a AD e o Chega. Entre os 5 anos e os 2 anos. Sim. Agora, é evidente que este Governo, liderado por Montenegro, depara-se com uma dificuldade. É um Governo minoritário. E isso, eu acho que Luís Montenegro, com este revés, que é uma derrota política clara do Primeiro-Ministro, sobretudo do Primeiro-Ministro, não é possível andar 11 meses a discutir com centenas de reuniões e depois ficar-se com uma mão cheia de nada. E os portugueses perdem, na minha opinião, uma oportunidade de ter melhores condições de trabalho. Mas isso é a minha opinião. Agora, eu acho que Luís Montenegro tem uma oportunidade, é começar a fazer coisas que as pessoas percebam, que chegue ao cotidiano das pessoas, em vez de grandes reformas estruturais. Mas a lei laboral não ia chegar ao cotidiano das pessoas? Também ouvimos André Ventura a dizer que era melhor começar pela reforma da justiça do que pela lei laboral. Mas qual das duas é que mexe mais na vida das pessoas? Eu acho que as duas... Da saúde ou da segurança social? Eu acho que da saúde, o novo plano da saúde vai ser apresentado ainda antes do verão. Agora, é evidente que são tanto o trabalho como a justiça. Foi anunciado neste congresso que vai haver a reforma, alterações. A palavra reforma, eu aí estou um bocado próximo do antigo Primeiro-Ministro António Costa. A reforma, de facto, depois põe-nos num patamar de exigência que muitas vezes não conseguimos chegar lá, a não ser que tenhamos maioria absoluta, e António Costa desperdiçou um parênteses essa maioria absoluta para fazer reformas em Portugal. Agora, é evidente que o trabalho e a justiça na parte administrativa e fiscal é muito importante. Agora, eu acho que aqui chegados, percebendo Luís Montenegro, julgo eu, porque não é suficientemente inteligente, sobretudo em termos políticos, perceber o que é André Ventura e qual é o plano de André Ventura, porque não é possível, seja quem for, uma pessoa dizer à tarde uma coisa, dizer que aquela reforma era fantástica para os portugueses, que aliás ele tinha tido um contributo líquido, fundamental para a reforma ser boa para os portugueses. Isso agora, andou 11 meses a negociar com André Ventura, como dizias. Sim, isso é o erro capital, é o erro primeiro. Não se pode negociar com André Ventura 11 meses. Eu acho que nem 2 horas, mas enfim, mas 11 meses é... Mas é preciso negociar para se chegar a um acordo e para se chegar a conclusões. Mas foi tempo demais, portanto devia ter sido menos tempo? Muito menos tempo. Aliás, isso era... 2 horas anuncia-se agora e negocia-se agora e anuncia-se depois. Entre 11 meses. Os melhores acordos são a Trump. Entre 11 meses. Diz que há Não exageremos. Entre 11 meses, porque a matéria laboral é uma matéria importante. Entre 11 meses e, por exemplo, 2 ou 3 meses, porque percebia-se que a concertação social não queria, não passava na concertação social. O Presidente da República tinha dito que sem concertação social provavelmente votava a lei. Portanto, isto estava escrito nas estrelas que isto ia acontecer. Rita. Acho que agora olhamos para o Governo e o Governo é minoritário e tem aqui um problema de procurar parcerias, não é? É obrigatório, não há nada a fazer. Mas para quê, Rita? Para quê? Exato, o para quê é importante. O que o Luís Montenegro está a fazer é, consoante a área, tenta aproximar-se de um determinado parceiro. Mas até agora as áreas têm sido mais favoráveis à procura de parcerias com o Chega, é o que tem acontecido. O PS não quer. Na lei de imigração. José Luís Carneiro, desculpa. O PS não quer. Pôr a lei de imigração em cima da mesa ou a reforma laboral em cima da mesa imediatamente depois das eleições, quando isso nem sequer foi tema central nas eleições, é evidente que isto não é dizer que é o PS que não quer. Isto é o PSD que está a dificultar muito o ambiente negocial com o Partido Socialista, porque quer fazer outras coisas, o que é legítimo. Mas aqui vai ter que procurar o Chega e com clareza está a procurar o Chega. E agora é difícil acreditar que entre uma negociação que fez com o Chega na reforma laboral e uma mais à frente que já está prometida para a revisão constitucional, isso que eu ia dizer. No meio faça outras coisas com o Partido Socialista. Acho que há um orçamento do Estado. Tem um pré-acordo para uma revisão constitucional. Não há nenhum pré-acordo. Acho que é complicado, mas também acho que o Partido Socialista não está interessado A revisão constitucional não foi objeto de campanha de nenhum partido.
Nem sequer Não, o chega. não é não. O não é Neste não, José Luís momento- Carneiro. O não é neste não, José momento Luís já está na Carneiro. agenda Nem a imigração política. foi criada como Tá bem, prioridade, claro. nem a reforma laboral estava no programa José eleitoral. Luís Carneiro, eu percebo. Nem a Em termos imigração, políticos, nem a eu nacionalidade. até admito que ele esteja a fazer bem. O não é não do Partido Socialista, Já em tiveram entendimentos um acordo para a com o Governo e com a AD, tem tido resultados positivos. As sondagens estão a subir, a credibilidade do José Luís Carneiro no espaço público está a chegar lá. E, Portanto, isso quer dizer que o está PS a deve ser bom continuar para a o fazer PS, a mesma portanto. coisa. Eu acho que é muito difícil ao PS não fazer outra coisa. E porquê? Porque há uma bolsa no Partido Socialista que vem de trás que não quer nenhum entendimento com a AD. Chega. É o Com Com a AD, com a Chega. E a estratégia do José Luís Carneiro, penso eu, de que é dizer o PS está-se a aproximar do Chega. É uma estratégia. Veremos como é que o Luís Montenegro contraria isso de facto. Por isso é que este desfecho acaba por ser o mais agradável para a AD. Primeiro para o Governo. Primeiro porque não vai ter as dores de cabeça de aplicar aquele pacote laboral que tinha lá coisas que, enfim... Dizes tu? Não digo só eu, disseram os deputados que o chumbaram. E disse o GT. E disse também o Presidente da E disse o República, Presidente da com quem o República. Governo agora não E vai o ter segundo domínio. ponto é Os 80% exatamente dos esse. portugueses que não querem mudar, querem manter-se assim. O segundo ponto é exatamente esse, que é, não abre uma crise com o Presidente da República, que a Ministra, com uma falta de habilidade política extraordinária, criticou dizendo que ele empoderou o GT e que a responsabilidade era dele. Eu posso dizer isso aqui, o Raul pode dizer, mas ela é Ministra. A terceira coisa é que desmascarou a verdadeira face do Chega. Para quem ainda tinha dúvidas, agora já não há dúvidas. Ninguém tem dúvidas do que é o Chega. E a quarta é que o PS estava tranquilinho. O PS estava a fingir-se quase de morto, a dizer assim, não colaboramos nisto, mas também mandamos umas cartas e tal, enquanto o Governo, a AD, se chegava ao Chega, em matérias como questão a lei da nacionalidade, a lei da imigração, um princípio de acordo para abrir a discussão da revisão constitucional, e vocês sabem o que o Chega quer fazer da revisão constitucional. Portanto, é preciso ter juízo. E neste momento as cartas estão na mesa. E quais são As cartas estão na mesa. A próxima crise nem vai ser a PSU, porque o PS defende a PSU. Sim. E depois do que aconteceu, o Essa era uma PS vai medida que já chegar estava na socialista dentro do também. que seja ali aquele problema do canal das denúncias. Ultrapassado isso, com mais ano, menos ano, não há problema. O problema vai ser no orçamento. Ou vamos ter o PS, que eu julgo que é o que vai acontecer, a dizer governo, e portanto a abster-se na votação. Porque o Chega vai votar contra, é preciso saber isto. Esta distância, podemos já aqui apostar que o Chega vai votar contra. Nunca votou a favor de nenhum isso orçamento. convoca. Porque é que vai votar agora? Mas André Não é? Ventura refutou ontem a realização de eleições. Sim, é evidente que neste quadro... E esta eu penso- será a próxima crise, ou pelo menos o próximo... Não, é cedo. O Orçamento de Estado, veremos... O próximo quem é que tem- momento veremos quem é que capaz é. de provocar isso. Tem a ver, obviamente, com o clima político, o clima social, o clima económico, as E daqui sondagens. até outubro ainda há muita coisa E que daqui até acontece? outubro ainda pode acontecer alguma coisa. Aliás, é apresentada, julgo eu, antes do verão, as alterações à Lei de Bases da Saúde, que é importante. Aliás, no Congresso já se percebeu... Do relatório do Grupo de Trabalho também sobre a reforma da Segurança sobre Social. a reforma da que vai dar Segurança Social, discussão, que, com toda a obviamente certeza. a reforma social, a Ministra já disse que vai para outra legislatura, mas o relatório vai ser apresentado publicamente e tem conteúdo de divergências, obviamente. Agora, o que está em causa, na minha opinião, é que não é tempo para eleições para ninguém. Eu acho que o Orçamento de Estado para 27... Não direi que está previamente aprovado. Toda a gente diz isso, mas, por Não exemplo, sei. o Primeiro-Ministro assina as contraditórias, porque não tem necessidade nenhuma de estar constantemente a falar que quer maioria absoluta. Há eleições daqui por 3 o anos. Primeiro-Ministro Ele nunca- pediu para o deixarem trabalhar. O Primeiro-Ministro nunca disse que a maioria absoluta. Luís, Nunca disse. Não, ainda há 2 ou 3 dias falou o na quê? maioria absoluta. Não, mas nunca falou digo na maioria maioria absoluta. Uma coisa é a maioria absoluta. Raul, falou na maioria absoluta. Tem tido ele tem jogado em 2 tabuleiros, não é? Tem jogado no tabuleiro de nós somos responsáveis e vamos governar, e as eleições é estabilidade, e daqui por 3 anos damos-nos muito bem com o Presidente da República, não vamos abrir crise. E depois tem, ao mesmo tempo, se calhar para as suas bases, vai dizendo isto só se resolve com uma maioria absoluta. Eu preciso de uma maioria absoluta para resolver. E no Congresso... Mas isso... Foi, Mas isso mais era uma preciso- vez, mas, ó, Rui, uma isso era mensagem preciso que passou. Isso era preciso, no meio, o Governo conseguisse passar a narrativa de que estas Claro, reformas que está a fazer são populares e que conseguem trazer melhorias para a vida portanto, das é pessoas, e necessário esta da essa reforma aprovação. laboral não conseguiu. Digamos que ele está aberto, o Primeiro-Ministro está aberto a todos os cenários. Tem um discurso oficial que é vamos estar aqui mais 3 anos, temos que ter uma boa relação com toda a gente, e vocês... O pessoal da oposição tem que se chegar, e ao mesmo tempo está Mas não está só numa mortinho atitude passiva, não é? Mas não está.
mas está mortinho, porque haja uma crise, não é? Porque ele possa ter maioria absoluta. Só com estas sondagens que têm tido, estes barómetros, não é uma coisa que possa acontecer já. Como diz Raul, é verdade, de outra razão. Não é O uma coisa, barómetro não é até uma pode coisa que possa acontecer já. Mas eu estava a coisa. dizer que o Governo não pode ser passivo, é porque a própria postura do Orçamento do Estado, nós estamos aqui a falar como se houvesse partidos para viabilizar ou não o Orçamento do Estado. A própria posição que o Governo vai ter perante o Orçamento do Estado é importante. Há um ano, aquilo que fez o Montenegro para conseguir a viabilização foi, por exemplo, tirar a história da reforma laboral. Exatamente. Do Orçamento, desgraduou de alguma maneira, do ponto de vista político, transformou quase num instrumento financeiro puro e duro. Contabilístico, se tu quiseres. Se isto for o que fizer este ano, está a dar uma indicação clara ao Partido Socialista de que viabiliza sem grandes, sem ficar ali vinculado ao que quer que seja, do ponto de vista político. Mas pode fazer outra coisa. E desse ponto de vista também estaria a dar um sinal. A verdade é que isto é como o jogo do sério. O primeiro a rir-se está em problemas. O primeiro a falar em crise mete-se em problemas. Porque tem de ter o ónus da prova do outro lado. O ritmo da política hoje é desconcertante. Não é ao dia, às vezes é ao minuto e às vezes é à hora. E, portanto, isso, daqui até lá, muita coisa pode acontecer. Agora, eu tenho para mim uma coisa que julgo como certa. Não há condições para ninguém querer em 27 eleições antecipadas. A começar pelo Presidente da República, porque há um elemento que nós raramente falamos, mas há um Presidente da República que eu julgo que esteja vigilante e atento e que já disse o que vinha. E, portanto, é preciso ter alguma calma, e estou a falar dos líderes políticos que têm, obviamente, obrigações perante o país. Até porque quem desencadeia acaba por pagar, não é? Até porque Marcelo Rebelo de Sousa não aceitou substituir António Costa por outro Primeiro-Ministro, mas não sabemos o que é que António José Seguro poderá fazer. Eu acho que isso é impossível. Acho que isso é impossível. Aquela ideia eu estou a concordar demasiado com o Raul Vaz. Aquela ideia que germina por aí. Me leva daqui a pouco e tirar a temperatura a ver se estou bem. Que Luís Montenegro sai e aparece o Dom Sebastião. Pedro Passos Coelho é uma ilusão total. Olha, mas estávamos quase a conseguir chegar ao fim deste sem mencionar sem o Pedro Passos Coelho, mas veio ao cima com a sua obsessão. Raul Vaz, Rui Batista, Rita Tavares, obrigada pela vossa presença e até amanhã. Obrigado. Boa tarde e viva Portugal já agora, com boa sorte.